bem-vindos ao nosso Falando daquilo de hoje, no nosso canal YouTube, com o conceito de fixação, Fixierung, o nosso pequeno glossário dos termos freudianos. Fixação é um termo que aparece nos anos 1905, 1906, já no pensamento Freud, para explicar por que algumas fantasias se estabelecem de um modo preferencial para o sujeito num determinado momento da sua constituição psíquica. Então, o ponto de fixação é a escolha dentre as diferentes modalidades de prazer e de satisfação de uma delas, como que vai funcionar a partir de então como um ponto de regressão. Ou seja, diante das frustrações, diante das indisponibilidades do objeto pulsional, diante dos fracassos, diante da castração, né, essa modalidade assim da falta, o sujeito vai recorrer a um primeiro procedimento que é a regressão, que é um retorno a uma espécie de satisfação substitutiva. Como se ele dissesse assim: eu não posso ter acesso a isso, mas eu posso voltar na minha história, eu posso voltar em momentos privilegiados de satisfação e me contentar com isso, e me consolar com isso. Então, esse ponto ao qual a gente volta para se defender da castração e da falta do objeto, o Freud chama de ponto de fixação. Ele é também o ponto de implantação de uma espécie de fantasia fundamental, ao qual o sujeito volta e se agarra diante das mazelas e das misérias que a vida lhe apresenta. A fixação, ela é responsável também por um dos aspectos que o Freud considerava mais difícil de ser curado pela própria psicanálise, que ele chamava de aderência da libido, né, de inércia da libido, da nossa indisposição a, principalmente depois de adulto, experimentar outras formas de satisfação, procurar outras maneiras de fugir do desprazer. Esse caráter assim repetitivo, monótono dos nossos fracassos, das nossas frustrações, pode ser atribuído então ao conceito de fixação. Para aqueles que se interessam por esse conceito, recomendo uma das conferências introdutórias de Freud chamada Caminhos da Formação de Sintoma, onde ele vai esclarecer o papel fundamental da fixação. Tipo quando uma coisa dá errado e você come um pote inteiro de sorvete. Pode ser. Então, por exemplo, alguma coisa dá errado na sua vida e daí você chega em casa, não sabe como resolver essa insatisfação, abre a geladeira e pega um pote de sorvete, que vai te propiciar o quê? Uma satisfação oral, né? Ligada, então, à alimentação e à região da boca e dos lábios. E essa satisfação, ela é como se fosse uma compensação e para cada um ela tem um tipo, uma modalidade preferencial ligada à fantasia. Vejam que nesse processo a gente substitui a relação que a gente tem com o mundo, com os outros, de onde vem a nossa satisfação pulsional primária, por uma autorrelação, por uma relação autoerótica ou então narcísica, que é uma característica intrínseca da fantasia e, portanto, do ponto de fixação. Para receber mais fragmentos do nosso glossário freudiano, clique aqui no Aqueronta Movebo. Tá bom?